Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E esse tema de hoje, que é a iluminação, a ponte do conhecimento direto, é, na verdade, a conclusão de um tema mais global que se chama a inteligência do ponto de vista espiritual. A frase que sumariza esse tema é: a iluminação é o conhecimento da verdade última da existência por meio da transcendência da consciência egocêntrica. E há um caminho que conduz a ela, a iluminação. E esse caminho é ensinado pelas escolas espirituais de todos os tempos. Quando falamos escolas espirituais de todos os tempos, estamos falando das escolas helênicas, platônicas, socráticas, das escolas do Extremo Oriente, o budismo, o taoísmo, na Índia, na China. Estamos falando dos pensadores mais ligados ao ramo da percepção ocidental. Estamos falando de Hermes no Egito, estamos falando na América dos Incas, dos Maias, estamos falando dos Tupis Guaranis, que são basicamente o nosso povo. Ou seja, é aquilo que chamamos de a filosofia perene. A iluminação só pode ser entendida ou compreendida se nós voltarmos atrás em todos os temas que compõem esse mês. Porque é a percepção desse caminho que nós traçamos durante o mês, e aqueles que acompanharam a nossa transmissão semanal ou que puderam participar das nossas reuniões presenciais nos nossos locais públicos da Rosa Cruz Áurea, puderam perceber nos 3 temas anteriores o caminho que leva a esse quarto. E quais foram esses 3 temas anteriores? Muito rapidamente. O primeiro tema teve como título que a mente mente. E nos disse que existe uma inteligência que está além do intelecto. E esse tema nos chamou a atenção para o fato de que essa inteligência que está além do intelecto, na verdade, é uma infusão de forças, um influxo de forças que vem do coração e que sobe à cabeça. E essa nossa assertiva, ou essa nossa frase de que existe uma inteligência que está além do intelecto, ela é muito antiga. Se nós formos há séculos atrás no Vedanta, na Índia, lá nós encontraremos um ditado, um aforismo que diz: a mente é um péssimo mestre, mas um ótimo servo. O que nos leva à conclusão de que o racionalismo excessivo da nossa sociedade, nesse momento, já tinha sido apontado como uma ilusão ou como uma mentira da mente, do ponto de vista espiritual, séculos atrás. Muito bem, esse foi o primeiro tema. O segundo tema nos falou a respeito da inteligência espiritual nesses tempos que estamos vivendo, que são tempos de mudança. E o foco principal desse tema, da segunda semana de agosto, foi nos levar a buscar em nós um referencial diferente daquele apontado pela mente. Então veja bem, o primeiro e o segundo se conectam. E esse referencial que esse tema nos levou a refletir, nada mais é do que um referencial que nós temos certeza está presente em todos que estão conectados hoje, que estão vendo esse vídeo hoje. Por que vocês se conectaram a esse canal de uma escola espiritual? Por que vocês fazem perguntas para vocês mesmos?
Por que que vocês tentam descobrir o sentido da vida? Porque existe em nós uma força intrínseca que nos leva a buscar aquilo que está acima do que nós conseguimos perceber. E é essa força intrínseca que nos torna buscadores da verdade que tem que ser o nosso referencial para essa mudança da inteligência, para uma mudança que vem do intelecto, para uma mudança para a inteligência espiritual. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, em que a multiplicação daquilo que nós chamamos notícias falsas, fake news, potencializa não só a explosão de bons conhecimentos, mas potencializa também a explosão de maus conhecimentos. O que leva a uma multiplicação, na verdade é como se fosse uma exponencial de inverdades. Tanto no plano da vida comum, como no plano da busca espiritual. Muito bem. O terceiro tema nos levou, então, a questionar se aquilo que nós consideramos verdade é, na verdade, a verdade, ou é uma versão da mentira. E por isso o tema dessa terceira semana foi a verdade ou uma versão da mentira. Também um tema provocativo. E esse tema nos falou que aquilo que nós consideramos verdade, ou aquilo que nós consideramos ser a realidade sobre a qual nós conduzimos a nossa vida, é uma percepção do que é externo em função daquilo que nós conseguimos ver pelos sentidos. E que, portanto, se os nossos sentidos são falhos, a realidade que nós percebemos é falha. E que, portanto, seria necessária e é necessária uma lucidez de uma consciência que não pode estar atrelada aos sentidos, mas que precisa ser renovada. E essa renovação dessa percepção deve ser feita exatamente pela inteligência espiritual, que foi o segundo tema. Existe uma história, ou uma lenda, ou um aforismo, seja lá o que for que a gente queira classificar, que na Índia havia um grupo de homens cegos que nunca haviam percebido, visto um elefante. E cada um desses homens foi colocado diante do elefante. Um tocou a tromba do elefante e disse perceber, pelo toque, que aquilo era uma enorme serpente. O outro tocou as orelhas do elefante e disse que aquilo era um abano. Um terceiro tocou o sabre do elefante e disse que aquilo era uma lança, uma espada. Um quarto tocou a perna do elefante e disse: o elefante é uma árvore. Um quinto tocou o dorso do elefante e disse: o elefante é uma parede. E um sexto pegou o rabinho do elefante e disse: isso é uma corda. Esses 6 homens estavam certos ou estavam errados? Eles estavam certos diante da limitação da percepção, mas eles estavam errados diante da percepção do todo. E quando nesse terceiro tema, que se liga ao segundo, que se liga ao primeiro, nos propõe que a nossa percepção espiritual da vida está falha, o quarto tema, que é o tema de hoje, quer nos mostrar como que a saída dessa limitação de consciência. Então, quando nós falamos que a iluminação é esse conhecimento dessa verdade última,
e que é necessário uma transcendência da nossa consciência egocêntrica e que há um caminho, nós somos levados à percepção de 3 palavras-chave que, de certa forma, resumem o que é a proposta desse tema. A primeira delas é que nós precisamos ganhar um conhecimento. Quando nós falamos que é preciso ganhar um conhecimento, nós implicitamente entendemos que é preciso um esforço. Quando nós falamos de um determinado esforço, nós estamos nos referindo ao processo de colocar os pés num caminho que leva a esse conhecimento. Qual é a palavra mágica para todos nós que buscamos o espírito, que sumariza isso? Não seria a palavra iniciar? Não seria a palavra iniciação? Então, iniciar um caminho espiritual é colocar os pés no caminho. E ao se colocar os pés no caminho, nós começamos a construir o próprio caminho. E assim nós poderemos dizer que todos vocês que estão vendo essa palestra hoje estão no caminho da iniciação. Porque vocês tomaram uma decisão, fizeram um esforço e se movimentaram. Seja para assistir essa palestra, seja para ir a algum movimento, seja para questionar a sua realidade, seja para tentar entender que tudo aquilo que você considera espírito e tudo aquilo que você considera vida, na verdade, pode estar sendo objeto de uma limitação que precisa ser transposta. A segunda palavra-chave se relaciona com o tema de hoje. Porque quando nós buscamos questionar o que a mente nos informa, quando a nossa mente é simplesmente o mestre da nossa vida e não servo do coração, quando nós tentamos questionar o referencial daquilo que nós chamamos de espiritualidade, quando nós tentamos perceber que aquilo que nós consideramos ser a realidade, na verdade, é uma percepção falsa, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trazendo luz a uma realidade espiritual interna. E trazer luz a uma realidade espiritual interna é iluminação. Portanto, quando nós falamos de iluminação, nós não podemos falar de algo isolado. Nós não podemos falar de algo que acontece no estralar de dedos. Nós estamos falando de um processo que principia pela iniciação, que é colocar os pés no caminho. Falamos de um processo em que essa força que nos leva à pesquisa espiritual, ela tem que se sobrepor ao intelecto dominante. Não, amigos, não estamos querendo dizer que nós temos que pegar o nosso intelecto e jogá-lo fora. O Vedanta já falou isso há 400 séculos antes de Cristo. A mente é um péssimo mestre, mas um ótimo servo. A iluminação, a rigor, significa que esse impulso espiritual que está em nós, que nos leva à pesquisa, precisa como que subir, abrir caminho do coração, de onde ele nos influencia intuitivamente e não racionalmente, abrir caminho por meio desse emaranhado que nós chamamos mente concreta e abrir um espaço de percepção renovado.
E é esse espaço de percepção renovado que é calibrado não pelo intelecto, mas pela intuição espiritual que está no coração, por meio da fonte do Espírito que está em nós, é que vai nos libertar dos referenciais externos. Quais são os referenciais externos que nós temos? Doutrinas, mestres, instituições, exercícios, amuletos. Tudo aquilo que está fora de nós e que é um conhecimento que alguém obteve e que contou para nós, torna-se na nossa busca um obstáculo para que o mais profundo do Espírito em nós consiga subir a nossa cabeça e abrir um espaço de percepção renovada. É por causa disso que nós precisamos questionar a mente, que nós precisamos questionar os referenciais que nós temos e que nós precisamos questionar quais são os conceitos de verdade que nós temos. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos de um caminho prático. E nós vamos passar agora nesse caminho prático, que é como que uma call to action. É uma chamada à ação, para que a gente possa sair daqui dessa reunião, desse nosso encontro, como que não com um novo paradigma, mas com uma orientação que possa ser adaptada à nossa própria realidade. E essa chamada à ação visa abrir um caminho, abrir um espaço de percepção que não seja a mente concreta, mas que seja a mente abstrata. E como que nós fazemos isso? Primeira coisa, amigos, nós temos clareza de quais são os nossos sentimentos? Nós temos clareza do turbilhão que toma de assalto o nosso coração? Então esse é o primeiro ponto que nós deveríamos observar. Fazer um exercício de consciência a respeito do que é o nosso sentimento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Fazer um exercício de consciência a respeito do que é o nosso fluxo interminável de pensamentos. Os nossos pensamentos estão tão conectados com a nossa consciência, porque nós não sabemos distinguir o que é consciência de um lado, o que é pensamento do outro. Esse exercer o poder da consciência, como que olhando de cima para baixo os nossos pensamentos, é algo fundamental. E o terceiro ponto é como eu reajo às coisas. Eu me torno um leão, um dragão, quando alguém pisa no meu pé? Ou eu tenho um mínimo de serenidade? Esses são os três primeiros pontos. Eles nos remetem a uma observação profunda dos nossos três centros de energia: coração, cabeça e o santuário da vida, o santuário da ação, da reação. Quando nós olhamos todos esses três centros de energia funcionando, nós deveríamos, e isso exige muita sinceridade da nossa parte, nós deveríamos colocar as nossas conclusões frente àquilo que é o mais profundo que existe em nós, que, apesar de toda a diversidade que existe entre nós, que estamos agora online, por exemplo,
todos nós temos um ponto comum. O ponto comum é: eu busco o Espírito. Então, o nosso quarto passo deveria ser: o resultado daquilo que eu observo no meu coração, o resultado daquilo que eu observo na minha mente, o resultado daquilo que eu observo nas minhas reações, caminha a favor ou contra a minha busca espiritual? Só isso. Só essa percepção. O quinto ponto, que também é extremamente difícil, porque nós somos seres que querem ter o domínio de nós mesmos, pela cabeça, seria observar o resultado do quarto ponto, que é: os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas reações caminham a favor ou contra a minha busca espiritual, e não tentar modificar o sentimento pelo sentimento, o pensamento pelo pensamento e a reação pela reação. Por quê? Porque esse é o jogo mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. Porque esse aparato que nós temos, que é a mentalidade, julga, classifica, ordena. E quando nós fazemos o exercício de autopercepção, a primeira hipótese que nós criamos é: eu mesmo vou mudar isso. Mas aí acontece aquilo que os físicos falam: não é possível resolver um problema usando as mesmas condições que criaram o problema. É como se nós tivéssemos umas condições de contorno da nossa vida e nós tentássemos alterar com os mesmos valores e propósitos que nós temos. Ou seja, alterar a mente pela mente, alterar o sentimento pelo sentimento e alterar a reação pela reação. Porque se nós tentarmos fazer isso, nós vamos nos esquecer que a mente mente, que foi o primeiro tema, que o nosso referencial pode estar errado, porque ele é a mente egóica e não a intuição espiritual do coração. E o terceiro ponto da semana passada, que nós não temos uma percepção fidedigna da realidade. Então, esse quinto ponto é: eu tenho conclusões, eu preciso deixar passar. Porque tirar conclusões a nosso próprio respeito e não interferir significa afrouxar os laços que prendem a consciência, que é o nosso bem espiritual mais valioso, da nossa mente, que hoje é considerada o bem mais valioso, e estabelecer um grau de liberdade, tanto para a consciência, quanto para a mente. Porque a própria mente está escravizada daquilo que nós chamamos ego. E a mente não consegue funcionar porque ela está presa no ego, na expressão das reações do sentimento, dos pensamentos e das reações. E aí, amigos, o sexto ponto desse caminho que leva à iluminação é: após observar, sem julgar, nós temos que ver as causas que estão por detrás. Isso, na escola espiritual, é dito, por exemplo, aos alunos como: observe o positivo e o negativo. Observe o objetivo e o subjetivo. Ou seja, observe sem julgar, sem reter. Observe tudo aquilo que é o resultado da sua autoobservação. E tente fazer uma imagem das razões que estão por detrás.
Mas essa imagem não pode ser uma imagem racional. Por quê? Porque nós não queremos cair de novo no jogo de mais uma forma mental que nós mesmos criamos e que acaba sendo mais uma bola de chumbo quando nós queremos caminhar no mundo da espiritualidade. Quem tem que fazer essa observação, ou o referencial dessa observação, tem que ser a luz do Espírito que está no nosso coração. E aí, amigos, o sétimo e último passo é: nós precisamos nos lembrar do porquê nós somos buscadores espirituais. E ao nos lembrarmos, nós vamos movimentar a nossa consciência para esse impulso da busca. E é esse impulso da busca que tem que começar a fazer morada e exercer o seu papel no coração, na cabeça e no santuário da vida, no centro pélvico. E é isso que vai gerar um influxo inicialmente da cabeça para o coração, do coração para a cabeça, e vai fortalecido pelo primeiro impulso do coração na cabeça, vai gerar um ato reflexo no coração, que aí sim vai iluminar esse nosso olho de percepção espiritual. O que é iluminar o olho da percepção espiritual? Iluminação. É o tema de hoje. Porque quando a cabeça e o coração se tornam servos da centelha espiritual que está no coração, coração e cabeça se unem ao manancial do espírito, que está muito acima da mente concreta. Essa é, então, amigos, a ponte que liga coração e cabeça ao manancial do conhecimento direto. E aí vem a terceira e última fase desse processo espiritual, que é aquilo que em grego nós chamamos metamorfoses, que é meta, mudança, morfo, forma, mudança da forma, ou ir além da forma, transformação, ou ir além da figura, transfiguração, ou a liberdade que vem do Espírito que está em nós, que ganhou o coração, que ganhou a cabeça e que ganha a ação. E isso é colocar os pés no caminho, a iniciação, e todos vocês já estão no caminho da iniciação. Vocês já iniciaram o caminho. Abrir o fluxo da energia do espírito interno, um novo referencial. Não é preciso nenhum mestre externo para te dizer isso, porque você já tem todo esse potencial dentro de você. Levar essa força à cabeça, descer essa força como uma força de vida para a expressão na vida. Libertação. Muito bem, amigos, isso era o tema de abertura e agora nós passamos para as nossas perguntas, que vamos tentar respondê-las dentro da nossa possibilidade. O Marcos Maussan nos pergunta: quando temos uma intuição, poderíamos considerar que tivemos uma iluminação advinda de nós mesmos? De um universo paralelo? Marcos, veja bem, o que é mais importante? É a sua intuição ou saber de onde ela veio?
Você quer mais um conhecimento a respeito do que é a intuição ou você quer a intuição? Sabe o que eu poderia dizer para você? Busque saber o que a sua intuição está te dizendo. Ela quer te colocar mais poderoso? Ela quer te colocar com uma ascendência sobre os outros? Ela quer te dar um conhecimento que ninguém tem? Busque observar o que a intuição está tentando te dizer. Não se preocupe de onde ela vem. Observe o que ela te diz. Ela fala a respeito desse seu caminho, desse seu anseio que te faz querer saber de onde você veio, para onde você vai, por que você nasceu, qual a origem da vida. É isso que importa. Busque saber se essa intuição vai nesse ponto ou se ela quer simplesmente te colocar melhor do que os outros. E não se preocupe de onde ela veio. O Paulo Yazbek, uma ótima pergunta, Paulo. Compreendendo a mente inferior, poderemos usá-la sem que ela nos use? É exatamente esse o ponto, Paulo. Porque o Vedanta falou isso há 400 anos antes de Cristo. A mente é um ótimo servo. A grande questão é como a mente pode se tornar um servo. Se hoje ela é o mestre, ela precisa, como disse você, usá-la sem que ela nos use. Mas para isso é preciso ter a mente superior. A mente superior vem da iluminação. A luz é resultado do fogo. É preciso que nasça o fogo, e o fogo nasce no coração. Para que esse fogo provoque uma atividade de luz na cabeça. É essa atividade de luz na cabeça que só pode nascer quando a centelha do fogo que está em você, por um processo de autoobservação, como esses 7 pontos, observar os sentimentos, observar os pensamentos, observar as reações, averiguar se esse triângulo está de acordo com a sua busca espiritual, não fazer nada, ver o que está na origem e voltar esse triângulo, recalibrar esse triângulo para o fogo. São esses 7 passos que vão fazer com que essa centelha suba, não como centelha, mas já como uma chama que cresce do coração para a cabeça. Na cabeça, cria uma mente que é além da mente concreta. É essa mente concreta que vai usar, é essa mente abstrata que nasceu do fogo do Espírito, que vai se utilizar da mente concreta. Paulo, você fala quando você quer, não é? Se você quiser ficar em silêncio, você fica. Quem comanda a sua voz? Não é a sua consciência? O que nós estamos falando é exatamente a mesma coisa. Quem deve controlar aquilo que é o limite do ser humano hoje, que é a mente? O espírito. É o espírito que fala através da mente abstrata, que vai fazer uso da mente concreta, exatamente como você hoje faz uso da sua voz. Esse é o processo. Iniciação, iluminação, transformação. É na transformação que esse atributo da mente concreta se torna um servo do espírito.
Carlos pergunta o seguinte, Carlos Levon. O Carlos Levon pergunta, considerando nossas limitações no mundo físico e também desconsiderando o livro do mundo e não terceirizando o legado de conhecimento deixado ao longo dos anos, o caminho não seria experienciar o mundo espiritual para, de fato, chegar a alguma conclusão? Uma ótima pergunta, Carlos. Uma pergunta que nos leva a perceber duas coisas. Primeiro, que uma pessoa do tipo da ação que parece ser você é levada pela realização. E a segunda coisa, uma pessoa como você, que é levada pela ação, considerando as nossas limitações e desconsiderando o livro do mundo, e aí essa expressão livro do mundo é muito interessante. Vamos falar dela rapidamente aqui. O Liber Mundi. O risco é o seguinte, Carlos. Você vai fazer esse caminho guiado só pela cabeça? Ou, perdão, sendo você um tipo ação, você vai trilhar esse caminho, buscar trilhar esse caminho, guiado apenas pelas suas reações, pela sua ação, desconsiderando o seu ser, intuição, e desconsiderando a percepção racional que tem o seu valor? Se você fizer isso, você vai nos lembrar aqueles móveis que a gente coloca no berço das crianças, que tem 3 brinquedos, e a gente puxa um, e esse que a gente puxa, ele fica em evidência e faz os outros balançarem. E quando a gente puxa outro, esse outro fica em evidência e balança os outros 2. Essa sua situação, Carlos, é a situação de todo ser humano, porque basicamente todo ser humano ou é da ação, ou é da mística, ou é da racionalidade, do ocultismo. Estamos aqui pintando cores, o quadro com cores fortes, né? Mas, via de regra, ou nós temos uma tendência pronunciada por um lado, ou às vezes nós podemos variar de uma para outra, não importa. O fato é, nós precisamos da intuição espiritual, que precisa se confirmar na cabeça, para que a luz do Espírito nos mostre os caminhos que nós devemos trilhar. Porque o grande engano da humanidade hoje é a mente não mente. E nós acreditamos piamente que a nossa mentalidade é o suprassumo da criação humana. E nós não desconfiamos que o nosso referencial de vida ele pode estar descalibrado. E o que é mais importante, nós não consideramos que essa força da busca espiritual fala por meio da mente, fala por meio da emoção, fala por meio da ação. Fala, mas não é dominante. É tornar essa força dominante, esse fundamento da busca espiritual, que de fato vai fazer com que a gente chegue a alguma conclusão. E a respeito do livro do mundo, o Liber Mundi é como se fosse o grande livro do qual foram escritos vários capítulos e nos foram entregues. Um capítulo desse livro chama-se Budismo. Um capítulo desse livro chama-se Hermetismo. Um capítulo desse livro chama-se Cristianismo. Um capítulo desse livro chama-se Tupã Tenondé, a sabedoria dos Tupi-Guaranis. Um capítulo desse livro chama-se Incas, Maias, etc.
O Liber Mundi é um só. E ele não pode ser desconsiderado. Porque o Liber Mundi não é um livro externo. O Liber Mundi precisa ser aberto dentro do seu coração. Porque quando você abrir o seu coração, você vai folheá-lo. Mas o seu Liber Mundi, que se conecta com todos e que faz parte desse todo. Porque o que está escrito no seu coração, como fonte do Espírito, é traduzido para a sua realidade. Exatamente o que está escrito no brahmanismo, no taoísmo, em todas as vertentes do conhecimento espiritual humano. Ok? Muito obrigado por essa pergunta. Muito bem, a Marília Castilho faz uma pergunta muito boa. A iluminação vem da vontade, a ação, ou da rendição, inação? Ótimo. Marília, quem diz o que é ação? E quem diz o que é inação? Não é a mente? Ação e inação são a mesma coisa. O eu e a minha separação de você é a mesma coisa. É a nossa mente que constrói. Você é a Marília e eu sou eu. É a nossa mente que constrói os muros que nos separam. É a nossa mente que classifica que nós temos que ter ação ou que nós não temos que fazer nada. O que a iluminação vai nos trazer, Marília, é a percepção do que é aquilo que nós classificamos de ação e a percepção daquilo que nós classificamos de inação. Quando essa nova consciência, e aí você tem razão, quando essa nossa consciência for iluminada, é ela que vai desmascarar o que é ação e o que é inação. O que é um esforço sem esforço, mas é um esforço tão profundo que exige toda a nossa energia. E o que é isso? Isso é ação ou é inação? A nossa mente concreta não sabe. Por isso que a iluminação, ao abrir a porta de um novo corpo mental, acima do mental concreto, é que vai responder para você onde está a ação, onde está a inação, mas não a sua mente atual. E essa luz vem de onde? Vem do princípio espiritual que está no coração, que nós, Rosa Cruzes, chamamos rosa do coração, centelha do Espírito, que na vida de Cristo foi dito ser grão de mostarda e assim por diante. Muito obrigado pela essa pergunta. Muito bem. A Gerlane Medina pergunta: como servir o coração? A mente parece que o bloqueia. Sim, é verdade. Mas, Gerlane, você tem uma chave na sua mão. Sabe que chave é essa? A sua busca espiritual. A sua mente não engana a sua busca espiritual. A sua mente sabe o que é. A sua mente tem certeza do que você tem que fazer. Mas essa mente mente. O seu coração está acima dessas incertezas da sua mente. E é por isso que nós temos que
Ouvir o coração não é se tornar um místico que chora por qualquer coisa. Ouvir o coração, Gerlane, é buscar conectar a sua percepção racional, a sua força de desejo mais interior e a sua força de ação com a busca espiritual. A busca espiritual é o que te faz perguntar por que a vida é assim. Se você tentar olhar para a sua vida, você vai perceber que você é movido, movida pelo trabalho, pela educação daqueles que estão com você, pela sua família, pelos seus deveres sociais, etc. São os fatores de impulsão da vida comum. Por detrás de tudo isso tem um fator de impulsão que não está classificável. É a busca espiritual. Preste atenção nisso. Isso é ouvir o coração. Não é escutar as batidas do seu coração. É ouvir a busca do Espírito que já está em você. Sônia Fernandes. Se deixarmos nossos pensamentos tomarem posições antes da consciência, pode ser drástico. Isso é um comentário, não é uma pergunta, e é verdade. Principalmente, Sônia, aqueles pensamentos que se repetem. Por quê? Porque eles criam uma trilha mental que é percorrida, e é percorrida, e é percorrida, e é percorrida. E um pensamento repetido, ele cria um caráter cria uma vida cria um destino. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua colocação. Luciane Barbosa. A Luciane Barbosa coloca o drama que é de todos nós, Luciane. Ouvimos falar de tantas verdades que eu já nem sei mais o que é verdade, mas também não posso duvidar. Puxa, muito obrigado por esse comentário. Sabe o que ele expressa, Luciane? Ele expressa que você está no caminho da maturidade espiritual. Continue nele. É isso mesmo. Porque é o seu coração que vai te falar. Isso é verdade, mas não é a verdade. Mas é ele que vai te falar. Isso é a verdade. Que está dentro de você mesmo. Muito obrigado. O Leandro Lemos coloca quase que um desabafo. Eu vivo na busca. Leandro, nós somos companheiros disso, porque eu também vivo na busca. E todos que estão aqui hoje vivem na busca. Isso nos faz lembrar uma passagem do Evangelho de Tomé que fala o seguinte: aquele que busca, não cesse de buscar, porque ele deve buscar até encontrar. E quando ele encontrar, ainda assim, ele deve continuar, porque a verdade de hoje será substituída pela verdade de amanhã. Porque essa mesma consciência que você tem hoje, que vai ser substituída por uma nova consciência, em um momento longínquo, será substituída por uma maior ainda. Leandro Lemos, somos todos seus companheiros de busca. Devas. A mente abstrata é feita de arquétipos e símbolos. Como podemos associar esses arquétipos na mente concreta? Ou a mente abstrata, quando acessada, permanece para sempre?
Muito bem. Devas, arquétipos e símbolos são mecanismos de comunicação entre a mente abstrata e a mente concreta. Perdão, eles não são a mente abstrata. Eles são aquilo que intuitivamente, arquetipicamente, simbolicamente, permitem que a mente concreta, que é essa percepção racional que nós temos, concreta, que nós fechamos os olhos e imaginamos um carro preto. Eu consigo fazer isso na minha mente, você também. Isso é mente concreta. A mente abstrata é uma mente que está acima disso. E ela é tão abstrata que ela necessita de arquétipos, de símbolos, de imagens, de intuições, para se dar minimamente a conhecer a mente concreta. Como podemos associar esses arquétipos na mente concreta? Ou a mente abstrata, quando acessada, permanece para sempre. O permanece para sempre tem duas percepções. Primeira delas, nada permanece para sempre. Segundo, o próprio estado de iluminação do ser humano, ao chegar na mente abstrata, não é uma garantia final para toda a eternidade. Porque a mente abstrata é simplesmente o passo para uma alma espiritual. É aquilo que liga a condição do ser humano concreto na matéria hoje com a alma espiritual. A alma espiritual, para falar com a alma humana, ela precisa da mente abstrata. E é essa mente abstrata que é o suporte da alma espiritual que vai levar à formação do corpo espiritual, que não é um corpo de matéria, de carne, de sangue, de ossos, e que vai levar à libertação. A mente abstrata não é o ponto de parada. A mente abstrata é a primeira estação onde começa a viagem. E essa viagem não tem fim. Uma ótima pergunta. Muito obrigado. Maura Lúcia Salles. O coração não é só um órgão que pulsa? Não, não é só, Maura. Porque há vários experimentos da ciência que, felizmente, estão extrapolando um pouco o limite tão obtuso da mente concreta e das conclusões fáceis, que nos mostra que o coração tem uma força energética tão grande que vai muito além do campo energético cerebral, que é considerado, até hoje, no meio da sociedade, o rei da nossa vida. Não, isso não pode ser provado. Se não pode ser provado, não é verdade, né? Esse método científico que traz, ao mesmo tempo, tantos benefícios, mas que mata tanto a espiritualidade do ser humano. E nós sabemos que o coração é muito mais do que um órgão de sangue, e essa é a função biológica do coração. Por detrás dessa função biológica, por detrás do coração físico, com os ventrículos, átrios, etc., que estão ali bombeando o tempo todo, existe um coração etérico. É esse coração etérico, Maura, que é a fonte da espiritualidade. O coração físico, ele recebe o influxo do coração etérico.
E esse coração etérico é como se ele fosse sétuplo. Se ele tivesse 7 camadas de energia espiritual. E são essas 7 camadas de energia espiritual, às vezes nós falamos 7 câmaras. Aí a imagem pode ser que você queira. Nós falamos de um coração sétuplo, coração espiritual. É desse coração que nós nos referimos. É esse coração energético que nos leva a ser buscadores da verdade. Não é um coração físico. O coração físico é o reflexo, é a imagem biológica que funciona, que mantém todo o ser humano. Ele é maravilhoso. Ele está relacionado ao campo astral. Ele está relacionado ao campo do sentimento. Ele faz parte de um contexto de vida. Que nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, a faculdade mental. O coração faz parte disso que nós chamamos o ser humano quádruplo. Mas acima do ser humano quádruplo, existem 3 corpos que ainda precisam ser descobertos, entre aspas. E a ponte para descobrir esses 3 corpos espirituais é o coração etérico. Ok? Davi Félix. Ótima pergunta, Davi. O que fazer para romper o círculo vicioso de pensamentos repetitivos? Muito bem. A primeira coisa, Davi, é você não tentar interrompê-lo. Paradoxal, não é? Mas a única coisa que você deve fazer no começo é entender o seguinte: aquilo que eu chamo de consciência, na maioria dos seres humanos, está presa àquilo que eu chamo de pensamento. Então, quando alguém pergunta, você está consciente disso? Você responde, sim, eu pensei a respeito disso a tarde toda e cheguei à conclusão, tal. Então você acha que pelo fato de você ter pensado, você estava consciente. Mas quantas coisas você pensou, atraiu, ou seja, desejou e executou, sem que você tivesse consciência? Isso foi só quando você fez aquilo que, como a gente diz no popular, a sua ficha caiu. Eu falo, caramba, mas como eu pude fazer aquilo? Você não pensou antes? Você não desejou? Você não executou? O que aconteceu? A consciência estava colada, atrelada e sem raio de ação no pensamento, no sentimento e na reação. O que é um vício? Uma reação instintiva. O que é um sentimento que não desgruda de você? Uma emoção repetitiva. O que é um pensamento? Você acabou de colocar. Então você citou uma das 3 possibilidades de emperrar a roda interna do ser humano: pensamento, sentimento ou reação. Como que nós fazemos isso? Nós temos que exercer o papel da consciência. Exercer não é exercitar. Exercitar nos leva ao pensamento. Exercer é: observe o seu pensamento. Deixe ele passar. Não classifique. Não fale isso, aquilo. Você pode até ter a percepção do que ele é. Veja se esse pensamento vai a favor ou vai contra o seu, desculpa a expressão, o seu instinto de busca espiritual, que brota desse coração etérico. Compare, e isso a sua mente concreta pode fazer, com o auxílio da intuição do coração. Esse meu pensamento, ele tem a ver com a minha busca espiritual?
muito possivelmente você vai chegar à conclusão que não. Não tente fazer nada. Só conclua. Não tente fazer nada. Você vai reforçar o círculo vicioso. Lembre-se intuitivamente dessa busca espiritual. E busque saber em você como que você pode como que seria render esse pensamento a essa busca espiritual. É isso que na escola da Rosa Cruz Áurea é chamada de fórmula da renovação da cabeça e do coração que leva à formação de uma nova consciência. Ponto básico é: não reaja. Se você reagir, você já perdeu. Recomece com o próximo pensamento. Não desista. Muito bem, amigos, chegamos na última pergunta, que é da Madalena ou do Madaleno? Madaleno Caponde. Madaleno Caponde, o centro da consciência do coração é o hemisfério direito do cérebro e é o hemisfério direito do cérebro? Isso aqui é uma pergunta ou é uma afirmação? Seria a unificação dos hemisférios a iluminação? Madalena, o cérebro, seja do seu lado do pensamento, seja do seu lado da vontade, é o cérebro. O que nós estamos falando da unificação dos hemisférios não é a iluminação. A iluminação é quando a luz desse fogo que te impulsiona a pesquisa espiritual, quando ele é exercido, e para ele ser exercido nós precisamos dessa fórmula cétupla: observar o sentimento, observar o pensamento, observar a reação, averiguar se esses pensamentos, sentimentos, etc., estão de acordo com o seu instinto de busca, e assim por diante. Não reagir, ver as causas que estão por detrás e trazer esse impulso de busca para dentro de você é fazer nascer uma luz no coração que vai subir aos dois hemisférios e vai transformar tanto o pensamento quanto a ação da vontade. Não é a unificação dos dois hemisférios simplesmente pelos dois hemisférios. Porque isso seria uma variante de nós falarmos: exerça o poder mental de uma outra maneira. Não é isso. Isso aqui pode ser talvez uma tentativa de querer fazer o mesmo jogo usando umas palavras diferentes. O resumo da ópera é: a mente tem que servir o coração. Se nós conseguimos fazer isso, e nós só conseguimos fazer isso quando essa força da busca espiritual começa a adquirir sentido em nossa vida, é que nós vamos unir, Madaleno, não só os dois centros do cérebro, porque a iluminação não é um evento cerebral. A iluminação é um evento que decorre da união da cabeça com o coração. A luz não nasce do cérebro, ela nasce no cérebro. E essa luz precisa se transformar em vida. Veja como isso é muito diferente
de unir simplesmente os dois hemisférios cerebrais. Nós estamos falando de unir o coração cétuplo, a mente, com os seus dois hemisférios, e o santuário da vida, a sede do karma. Isso aí nos levaria a outras considerações, que é a libertação significa vencer todo esse condicionamento que esteve representado nessas várias pérolas que nos foram dadas hoje. Testemunhos de todos vocês que buscam a verdade. Madaleno, não acredite simplesmente na cabeça. Ela é parte do jogo, mas ela não é tudo. Amigos, com isso nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje. Nós agradecemos a presença de vocês. Esse nosso trabalho só faz sentido porque existem pessoas